Bonjour les amis, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de francês, nossa segunda aula da fórmula de francês. Hoje nós vamos focar bastante nos verbos, mas primeiro nós vamos ver uma pequena explicação sobre os artigos. Esse é o nosso primeiro tema. E os artigos em francês são bem simples, ok? Nós temos o seguinte, nós temos le frère, la sœur, les parents. Onde estão os artigos? Justamente essas palavrinhas que vêm antes, acima dessas frases. Então, nós temos aqui primeiramente os artigos definidos, é quando eu digo le, eu estou dizendo o, né? Le frère, o irmão. Quando eu digo la sœur, eu estou dizendo a irmã. E le serve tanto para masculino como para feminino, mas plural, ok? Então, quando eu digo le, com S no final, a gente não faz o som do S, ao menos que a gente faça aquela liaison que eu falei na aula passada. Então, a gente não faz essa pronúncia. Então, les parents, ok? Mas vocês veem que na escrita tem uma mudança. Então, eu estou dizendo os ou as, né? Dependendo do que eu estiver falando. Então, os artigos definidos são esses, ok? Agora, a gente também tem esse detalhe aqui. Quando a gente tem uma palavra que começa com H ou com vogal, a gente vai colocar L apóstrofe, ok? Então, eu digo l'horloge, ok? Começa com H, l'horloge, e o H seria mudo, e l'ours. Aqui é uma exceção, essa palavra a gente faz o som do S no final, né? L'ours, ok? Então, a gente combina o som da letra L com o som da primeira vogal. L'horloge, l'ours. Agora, você vai repetir comigo. Le frère, le frère, la sœur, les parents, le parent, l'horloge, l'ours, ok. Agora nós vamos ver os artigos indefinidos, certo? E aqui, como os artigos definidos, às vezes a gente já está se referindo a algo, a alguém que a gente já conhece, algo que a gente já sabe. Aqui no caso seria, digamos, alguma coisa qualquer, né? Ou uma pessoa qualquer. Por exemplo, é quando eu digo assim, uma criança, né? Eu posso estar me referindo a qualquer criança. Eu não estou dizendo a criança. Então, esse é o tipo de artigo. Vamos lá. Então, a gente tem un. Lembrem desse som de pronúncia. O N, a gente fala un, ok? Então, un père, ok? Um pai, né? Un père. Depois, nós temos une mère, né? Uma. E depois nós temos para o plural, a gente utiliza normalmente de, ok? Não é normal a gente simplesmente falar no francês, por exemplo, pais, irmãos, né? Tipo père, mère, no plural solto. Normalmente a gente utiliza esse de antes, ok? Essa palavrinha, então guardem isso. A gente tem ali, ó, até o exemplo lá embaixo, des enfants, ok? Então, as crianças, né? É como se a gente estivesse falando umas crianças, né? Até é importante a gente colocar essa palavra quando a gente está usando o indefinido, né? Porque a gente tem le para plural. Normalmente a gente usa também com o artigo. Só que nesse caso aqui, se eu não utilizasse, o que me indicaria que está no plural? Porque, ó, por exemplo, se eu digo père singular, e se eu digo père plural, só tem o S, mas o S é mudo, como é que eu vou saber? Então é importante, isso nos ajuda até a identificar. Então se eu digo deux pères, eu estou dizendo pais, né? Uns pais. Então vamos repetir esse daqui também. Un père, une mère, des enfants. Ok, muito bem. Então, aqui nós temos uma lista com alguns objetos. E lembrando para vocês, quando a gente vê um elemento novo, normalmente a gente pode até utilizar
esse elemento atual para combinar com o elemento anterior. Então, por exemplo, a gente já vê aqui nesses exemplos que a gente tem os artigos. Eu não estou dizendo simplesmente brinquedo, eu estou dizendo o brinquedo, né? Então eu digo le jouet seria o brinquedo. Eu só não coloquei os artigos na tradução, mas os artigos estão ali em francês, ok? Então eu digo le jouet, la guitare, la caméra, l'ordinateur, le livre, le stylo. Então, se eu quisesse colocar o indefinido, eu diria o quê? Un jouet, une guitare, une caméra, un ordinateur, ok? Quando tem vogal, H a gente usa normal, un ordinateur. Seja, se for masculino, se for masculino, un ordinateur. Se fosse uma palavra feminina que começa com vogal, eu utilizaria une, ok? Le livre et le stylo, ok? Então, vamos repetir essas palavras. Le jouet, la guitare, la caméra, l'ordinateur, le livre, le stylo. Então, aqui nós temos uma breve explicação, né? Que para colocar essas palavras no plural, simplesmente nós temos que colocar a letra S no final. E sem esquecer dos artigos, né? A gente pode colocar le se for definido e de se for indefinido, ok? Então não esqueçam disso. A gente coloca a letra S no final, mas normalmente não vamos pronunciar essa letra S, ok? Então lembrem disso. Como eu tinha falado para vocês no início da aula, nós vamos focar bastante nos verbos que nós vamos ter nessa aula, né? Essa aula vai ser uma aula muito focada em verbos especificamente e na lógica dos verbos. Tem uns verbos irregulares que nós vamos ver no início. Um deles é esse verbo avoir, que significa ter, ok? E ele é um verbo muito importante em francês, porque ele é um verbo que vai nos ajudar futuramente a conjugar no passado. Eu sei que isso soa engraçado, né? Futuramente no passado. Mas a gente utiliza esse verbo para conjugar os verbos no passado. Então você tem que aprender ele, tá certo? Não é um verbo inútil, é um verbo muito útil, ok? Então, vamos lá. Avoir significa ter, né? Então, quando eu digo, por exemplo, essa primeira conjugação, que soa assim, ó, je, ok? Eu estou dizendo eu tenho. Então, quando eu digo je, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, j'ai un livre, eu estaria dizendo eu tenho um livro, ok? Então, guardem isso. Eu sei que soa muito parecido com aquele je, o pronome, né, je suis, mas só dizer je, eu estou dizendo aqui, eu tenho. O outro seria tu as, né, você tem, tu as, a tradução está ali. Il a, elle a, on a, ok? Depois nós temos os outros pronomes, ó, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Só um detalhe, lembrando que vous pode significar vocês, mas também pode significar o senhor ou a senhora, né? Eu posso estar me referindo somente a uma pessoa, só que formalmente, né? Então eu poderia dizer vous avez, eu estaria dizendo o senhor tem ou a senhora tem. Não esqueçam disso, ok? Então vamos repetir para que você possa lembrar dessa pronúncia e dessa conjugação. Vamos lá. Je, tu as, il a, elle a, on a. Il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez,
Ils ont. Elles ont. Ils ont. Eles ont. Ok, então vamos ver alguns exemplos agora, né? Para que a gente não veja somente a conjugação solta, né? Nós temos o seguinte aqui. J'ai une maison. Então eu estou dizendo, eu tenho o quê? Uma casa, né? J'ai une maison. Elle a une fleur. Nous avons un cahier. Então eu estou dizendo, eu tenho, ela tem, nós temos. Lembre, nós vimos uma lista com os objetos. Então você pode pegar aqueles objetos, né, voltar um pouco o vídeo e até criar suas frases com o verbo avoir e aqueles objetos. Então, j'ai une maison, elle a une fleur, nous avons un cahier. Temos mais exemplos aqui, ó. J'ai un livre, nous avons la guitare, elle a des caméras, né? Tu as l'ordinateur, on a un jouet, ok? Então vamos repetir. J'ai une maison. J'ai une maison. Elle a une fleur. Elle a une fleur. Nous avons un cahier. Nous avons un cahier. J'ai un livre. J'ai un livre. Nous avons la guitare. Nous avons la guitare. Elle a des caméras. Elle a des caméras. Tu as l'ordinateur. Tu as l'ordinateur. On a un jouet. On a un jouet. Ok, próximo verbo é o verbo vouloir, ok? É outro verbo importante. Então, quando eu digo vouloir, eu estou dizendo querer. Então, se eu digo je veux, eu estou dizendo eu quero, ok? E a conjugação é bem fácil, né? Nós temos aqui esses que terminam com X, né? Je veux, tu veux. E temos o que termina com T. Só que a pronúncia é igual. Eu digo je veux, tu veux, il veut, ok? Elle veut, on veut. Então, em relação à pronúncia aqui, a gente não precisa se preocupar. Nós temos nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. E tem um som de L no final, ok? Veulent. Então, vamos repetir para que a gente possa treinar justamente a pronúncia. Je veux. Je veux. Tu veux. Tu veux. Il veut. Il veut. Nous voulons. Nous voulons. Vous voulez. Vous voulez. Ils veulent. Ils veulent. Muito bem, então continuando, nós temos aqui uma lista com frutas, né? Nome de frutas. E a gente poderia fazer justamente aquela combinação que eu tenho falado para vocês. Se eu quisesse dizer, eu quero uma maçã, então eu diria o quê? Je veux une pomme, né? E a gente pode combinar, criar frases dessa forma. Então, quando eu digo la pomme, la banane, la mangue, le citron, la fraise, eu estou falando o nome de frutas, né? Então, você vai repetir agora comigo. La pomme, la pomme, la banane, la banane,
la mangue, la mangue, le citron, les citrons, la fraise, la fraise. Ok, então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ó, je veux un limon, ils veulent une pomme, tu veux des fraises, ok? Bem simples e fácil, né? A gente pode combinar essas coisas, né? Eu poderia usar a lista de objetos também, então sejam criativos e façam as suas próprias frases, né? Gente, o seguinte, então nós temos que repetir agora, né? E a gente já está avançando com esses verbos irregulares, mas nós vamos ver também nessa lição os verbos regulares, ok? Então a gente não pode esquecer que esses verbos que nós vimos, eles são irregulares, mas a gente vai ver listas com verbos regulares. Isso vai te ajudar muito a entender a lógica, principalmente do tipo de verbo mais comum em francês. Então vamos repetir e passar para essa parte dos verbos, ok? Regulares. Je veux un limon. Je veux un limon. Ils veulent une pomme. Ils veulent une pomme. Tu veux des fraises. Tu veux des fraises. Então, nessa lição nós vamos aprender a conjugar os verbos regulares, né? E a maioria dos verbos regulares em francês, eles terminam com ER, né? Mas também podem terminar com IRE, com IR, ok? Então, só que é mais comum a gente ver verbos que terminam com R. Então, vamos dar uma olhada, né? Nós temos o seguinte, ó, o verbo que termina com IR é o verbo finir. E aqui a gente vê que tem as palavras, né, os verbos, eles estão divididos. De uma forma tá normal e a outra tá em negrita, tá destacada. E por que essa separação? Justamente porque é a finalização do verbo. Então, é normalmente a parte que ela se mantém intacta quando a gente vai tratar com outro verbo regular. Mas muita atenção, gente, porque às vezes no francês essa questão aqui pode não ser tão absoluta, ok? No início até pode ser que sim. Porém, é importante que a gente veja a conjugação dos verbos um por um, porque às vezes eles vão ter uma lógica diferente do outro, podem ter variações, mesmo sendo verbos regulares, ok? Então vamos lá, ó. A gente tem esse verbo finir, que é terminar, então eu digo je finis, tu finis, il finit, né? Elle finit, on finit. E depois nós temos nous finissons, vous finissez, ils finissent, ok? Essa parte, ela pode ter variação com outros verbos regulares. Não especificamente todos vão terminar com ISSONS, ok? Como nous finissons. Então é importante que você veja os outros verbos. Existem aplicativos para isso que podem te ajudar, aplicativos de verbos em francês. Isso é muito fácil e gratuito que a gente pode conseguir, né? Nós também temos o verbo écrire, que seria o verbo escrever, né? Então, a gente tem a mesma finalização, inclusive, do verbo anterior. Je écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit. Já a finalização aqui é diferente. Ó. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, né? Elles écrivent, ok? Então, é dessa forma que funciona. Então, também temos o verbo lire, que termina com IRE, e aqui a gente já pode ver que a finalização vai ser justamente daquela forma que eu tinha falado, ó. Diferente, ó. Je lis, tu lis, il lit, tudo igual aqui. Quando vem para o próximo, ó, nous lisons, vous lisez, il lise. O outro era com V, né? Nous écrivons, vous écrivez. Então, essa finalização pode ter variação. Especificamente com os pronomes plurais, ok? Então, vamos repetir desde o início, certo? Nós começamos com o verbo finir. Repita comigo. Je finis. Je finis. Tu finis. Tu finis. Il finit.
Il finit. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Vous finissez. Ils finissent. Ils finissent. Je crie. Je crie. Tu écris. Tu écris. Il écrit. Il écrit. Nous écrivons. Nous écrivons. Vous écrivez. Vous écrivez. Ils écrivent. Ils écrivent. Je lis. Je lis. Tu lis. Tu lis. Il lit. Il lit. Nous lisons. Nous lisons. Vous lisez. Vous lisez. Ils lisent. Ils lisent. Ok, gente, então agora nós vamos entrar na parte dos verbos que terminam com ER. E esses verbos são muito comuns no francês. Esse verbo aqui é o verbo chanter, que significa cantar, né? Chanter. E a gente não faz o som do ER, como eu expliquei para vocês na primeira aula. A gente fala chanter, até o som da letra E. Então eu digo, je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante. Vem como é fácil, né? O som é igual. O que pode mudar é a escrita, mas está mudando mais no tu, ok? Nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante, né? Esse ENT, talvez você vai ficar se coçando para falar, mas você não faz esse som de NT. Você só fala il chante, ok? Bem simples assim. E essa finalização, ela tem tendência a ser igual com os outros verbos regulares que terminam com ER. Não é como aqueles outros que a gente viu que terminam com IR ou IRE. Normalmente ele vai seguir esse padrão mesmo, ok? Então aqui eu aconselho que vocês aprendam bastante os verbos que terminam com ER. Isso pode ajudar bastante vocês, ok? Então vamos repetir comigo. Je chante. Je chante. Tu chantes. Tu chantes. Il chante. Il chante. Nous chantons. Nous chantons. Vous chantez. Vous chantez. Il chante. Il chante. Agora nós temos alguns verbos aqui que terminam com ER. Voyager, aimer, commencer, parler, payer, travailler. Será que você sabe conjugar esses verbos? Você sabe. Se você tiver aprendido essa parte anterior do que eu utilizei conjugando o verbo chanter, je chante, tu chantes, il chante, é só mudar a finalização, ou seja, a gente tira as letras ER e coloca a conjugação. É simples assim, gente. A finalização, no caso, né? Que eu tinha mostrado para vocês, de acordo com o seu pronome. Então, vamos repetir esses verbos. Voyager. Voyager. Aimer. Aimer. Commencer. Commencer. Parler,
parler, payer, payer, travailler, travailler. Ok. Temos um detalhe aqui. Quando a gente tem verbos como voyager, ok? E vai pro nous, esse pronome, né? Nous, que é nós. A gente normalmente vai deixar a letra E intacta, ok? A gente não vai retirar ela. Porque se eu colocasse sem a letra E, eu colocasse aquela finalização ONS, imediatamente ficaria nous voyagons e não nous voyageons. E o importante é que tem esse som. A mesma coisa com commencer, no caso seria colocar C cedilha, ok? Então a gente vai colocar nous commençons com C cedilha, ok? Porque senão ficaria nous commençons. Não vamos falar isso. Então, nous voyageons, nous commençons. Os exemplos estão aí, ok? Ok, então vamos ver os nossos últimos exemplos, ok? E é o seguinte, nós temos tu travailles, olha aqui a conjugação, nous parlons, vous payez, j'aime, il commence. Então, gente, peguem aqueles verbos, aquela lista de verbos que terminam com ER e conjuguem eles, sabe? Pega com todos os pronomes, façam uma lista, ainda que seja no celular, no computador, no caderno. Coloquem lá tudo organizadinho os pronomes e tentem conjugar eles para ver se vocês vão conseguir. Gente, é muito fácil, é muito simples. Vamos finalizar com essa repetição. Tu travailles. Tu travailles. Nous parlons. Nous parlons. Vous payez. Vous payez. J'aime. J'aime. Il commence. Il commence. Ok? Pronto, gente. Então, terminamos a nossa segunda aula. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.